Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à disciplina de extensão pesqueira. Nessa videoaula, trataremos da unidade 4, que a gente está falando sobre as políticas públicas e gestão de projetos em extensão. Na videoaula de hoje, vamos aprender como escrever projetos de extensão. Eu vou mostrar para vocês alguns elementos básicos e bem importantes que vocês precisam inserir nos projetos que vocês estão criando para melhorar o texto que vocês já apresentaram para a gente. Então, a ideia é que vocês, a partir dessa videoaula e a partir dos materiais que eu deixei para vocês disponibilizados lá na plataforma Ava, vocês consigam melhorar, incrementar o projeto de vocês, certo? Então, todo projeto ele precisa ter informações da realidade, então a gente precisa obter essas informações. A gente tem que pensar quais são as demandas e qual é a necessidade daquela comunidade para que o projeto se torne algo extremamente viável e oportuno para aquela comunidade, para aquela situação vivida. Tá? Então, é muito importante a gente resolver um problema, né? A gente precisa solucionar problemas a partir da realidade vivida em uma determinada comunidade pesqueira ou aquícola, certo? Então, a gente tem que definir o problema a partir da leitura de artigos, de livros, de jornais, ou seja, esse problema ele pode ser um problema que foi escrito, né, que foi publicado, que foi registrado. Então, é importante sempre que a gente desenvolva um projeto a partir de um tema, a partir de um problema que já foi definido com uma publicação, né, já foi publicado isso em artigos, em livros e jornais. Né? A gente precisa definir também o problema a ser solucionado com a ajuda dos moradores da comunidade. Então, é muito importante que esse problema ele de fato seja um problema vivido pela comunidade, pela maioria, né, que seja representativo, a qual o projeto vai tentar solucionar e resolver esse problema, tá? E aí a gente precisa definir também as prioridades, né, quais são os problemas, às vezes existem vários problemas em uma comunidade, mas a gente precisa definir as prioridades. Quais são os problemas que nós vamos resolver agora no primeiro momento, no segundo momento, no terceiro momento, enfim, e definir a curto, médio e longo prazo. Né? Qual a expectativa de realidade, né, que você deseja solucionar para que as pessoas entendam, né, que você não vai conseguir resolver todos os problemas em um projeto só. Então, vocês precisam definir previsões, né? O que se tem, né, de possibilidade para resolver em um ano, em 2 anos, né? Qual é a realidade a partir disso. E também precisa definir as responsabilidades para que vocês consigam dividir tarefas, né? Dividir, enfim, você precisa ter pessoas que trabalhem com vocês, né? Pessoas do grupo. Quais são as pessoas do grupo que vão fazer determinadas atividades, determinadas tarefas para não sobrecarregar ninguém. E todo projeto ele é um planejamento, né? O planejamento é primordial. Então, o projeto a gente cria a partir de uma matriz lógica, né, de planejamento, que eu já falei para vocês nas aulas anteriores. E nesse projeto a gente tem que definir o que é o projeto, né, para que serve esse projeto, né, como eu vou realizar, como eu vou resolver esse problema, aonde a gente vai realizar esse projeto, esse trabalho, né, quando vai se realizar e quem vai realizar, que são os responsáveis. Então, aqui, em linhas gerais, a gente monta essa matriz lógica a partir das oficinas com as comunidades, a partir dessa leitura de artigos e livros que eu falei para vocês. Então, a gente vai montando esse quebra-cabeça para, a partir desse quebra-cabeça montado, a gente conseguir escrever um projeto de qualidade, um projeto robusto. Tá? Então, inicialmente, a gente precisa definir essas estratégias, né, essas ideias, para, a partir de então, a gente começar a colocar no papel tudo aquilo que a gente vai tentar resolver, certo? E todo projeto ele precisa ter uma estrutura, tá? Ele precisa começar com um título bem chamativo, curto e direto. Ou seja, a gente não pode colocar no projeto de extensão títulos muito longos, né, muito confusos. Então a gente tem que ser bem breve, bem direto possível e que seja um título bem bacana, né, bem chamativo, que as pessoas gostem, né, de ouvir esse título, enfim, que seja bem representativo também para aquele projeto, para aquela realidade. E aí a gente tem que definir a introdução, a justificativa, né, os objetivos gerais específicos, as metodologias do trabalho, as metas, né, o que se pretende resolver, quais inúmeros, né, as metas a gente vai falar mais à frente como é que a gente estrutura isso aí.
o cronograma de realização, os resultados esperados, a proposta orçamentária e as referências bibliográficas. Então, aqui é uma estrutura básica de um projeto, né, de extensão, projeto de pesquisa, enfim, todo projeto ele precisa ter essa estrutura, e nos projetos de extensão a gente tem essa estrutura mínima aí para organizar as ideias do que você pretende resolver. E aí, como atividade, eu passei para vocês para escrever esse projeto, para detalhar esse projeto e para melhorar a partir do que vocês já vêm escrevendo. Então, a videoaula de hoje é para que vocês possam ter informações para melhorar o projeto e aí, ano que vem, no próximo momento, a gente conseguir executar esse projeto, enfim, que em algum momento vocês consigam realmente, de fato, fazer com que esse projeto se torne algo viável, prático e que ele tenha resultados e que tenham frutos, né? Que vocês consigam ter frutos positivos a partir desse planejamento que a gente está fazendo agora. Então, na capa, a gente precisa colocar o quê? O título, né? Bem chamativo, curto, a equipe responsável, a localidade e a data. Isso é muito importante para definir os elementos básicos da estrutura do projeto. Onde é que vai ser realizado, quem vai realizar, qual o título, o que se pretende resolver. Tá? E aí, na contracapa, com essas informações de título, equipe, localidade e data, a gente, né, na contracapa, insere o sumário e uma lista de anexos, né, se você vai colocar o questionário como anexo, né, enfim, algumas imagens, alguma reportagem no jornal que você queira destacar, colocar como anexo, você pode colocar também ali como uma lista de anexos. Tá? E aí a gente começa na estrutura, né? A gente vai começar pela introdução. A introdução é a justificativa, é aquilo que vocês vão fazer, o que você vai realizar, né? Qual é a justificativa? Por que você vai realizar aquele trabalho? Então, as introduções, né, de projetos, elas precisam ser escritas, né, por parágrafo, né? Segundo o Volpato, ali 2015, o Wilson Volpato, ele mostra, né, que a gente precisa escrever por parágrafos. O que é isso, professor? Então, a gente precisa escrever de forma que a gente consiga colocar em cada parágrafo uma unidade e a gente não misture muitas coisas no mesmo parágrafo. E os parágrafos eles têm que seguir uma lógica, né, do geral para o mais específico. Então, a introdução do projeto ele tem que ser algo bem direto, né, mas que ela seja bem relacionada uns parágrafos com os outros. E não deixar parágrafos muito longos, né? A gente tem que evitar deixar parágrafos ali de 5, 6, 7, 8 linhas. Então, os parágrafos eles são parágrafos curtos, né, com a introdução, com o desenvolvimento e com a conclusão. E cada parte, né, desses parágrafos, dessa introdução, elas têm que ser uma sequência lógica, certo? A gente tem que ser bem direto, claro e objetivo. Na introdução, a gente não pode ficar repetindo muitas coisas, repetindo palavras. Então, a gente tem que ser bem claro, né, e objetivo no intuito da pessoa entender aquilo que você vai fazer, o porquê que você vai realizar aquele trabalho. Você precisa trazer uma leitura, né, de artigos para embasar essa tua introdução. Você precisa evitar repetições de palavras e ideias, como eu já falei. Você não pode ficar repetindo muitas coisas, tá? Então, você tem que ser bem direto e objetivo. E você precisa inserir referências bibliográficas para mostrar que o seu projeto tem embasamento teórico, né? Com fontes, com as citações. Então, é importantíssimo que você busque na literatura alguns elementos que vão justificar e que vão embasar o seu projeto. Então, você tem que colocar ali as citações mais atuais possíveis, né? Tentando trazer uma referência bibliográfica que esteja relacionada com o seu projeto. Tá? Então, é muito importante que você coloque, né, as políticas nacionais, né, de extensão pesqueira, todos aqueles manuais que eu deixei para vocês, buscar artigos, né, buscar livros que trazem essa relação e vão deixar o trabalho de vocês mais robusto, certo? Você precisa também, na introdução, informar quais atividades realizaram junto à comunidade, para justificar e embasar empiricamente, né, o seu projeto. Você precisa mostrar que ele já possui uma relação com a comunidade, se houver, claro, né? Se você já tiver uma relação com a comunidade, se você já tiver um diálogo, né, com essa comunidade, é importante que você mostre também na justificativa que você já tem algo prévio para realizar o trabalho, que você não partiu do zero, né, por exemplo, que você já tem uma relação, já tem uma vivência, né, que já tem uma relação com os representantes para mostrar que você tem essa proximidade com a comunidade. Tá? E você precisa enfatizar o porquê você precisa desenvolver o projeto
a partir das problemáticas da situação local, das características da região, da cultura e do estado em que se encontra a comunidade. Tá? Então, a introdução é onde você vai colocar a justificativa, o porquê que você tem que realizar aquela comunidade, quais são os problemas a serem enfrentados, né? O que a literatura científica fala sobre aquele tema. Então, por isso que você tem que ler muitos livros, né, muitos artigos, para trazer para o seu projeto o embasamento teórico e buscando literaturas mais atuais possíveis, né? Você tem que sempre tentar deixar o seu projeto bem atual, com referências, né, de 2018, 2019, 2020, enfim, mais atuais possíveis. Claro que, se não houver, você tem que colocar as citações que existem, né? Se forem mais antigas, ok. Mas se tiver na literatura citações e referências mais atuais possíveis, melhor, certo? E aí você segue com um objetivo geral e específicos. Então, a partir dessa estrutura da justificativa, que você vai detalhar, você vai colocar bem informações, você passa para o problema, né? Qual o problema que você vai resolver e o objetivo que você tem que atingir, né? O que se pretende fazer a partir do fim do projeto. Você tem que colocar um objetivo. O objetivo é realizar isso, isso e isso. O objetivo tem que ser, o objetivo geral, ele tem que ser um objetivo só, bem claro e bem direto. Você não pode fazer um texto, uma página só com objetivo geral. Não, no objetivo geral, você tem que colocar aqui o elemento bem objetivo possível, bem claro, né? E bem enxuto. E aí, nos objetivos específicos, você vai colocar o que deve fazer para cumprir esse objetivo geral e quais são as etapas a serem seguidas para chegar a esse objetivo geral. Então, uma coisa está relacionada com a outra, né? Você tem o problema, né? Você tem a justificativa de por que você vai querer realizar aquele projeto, com as referências bibliográficas, né? As citações lá na introdução. E aqui no objetivo você vai mostrar o que você pretende realizar com o seu projeto, né? O que é o principal elemento que você vai mostrar para a sociedade, mostrar para essas pessoas o que realmente você quer realizar. Isso, mais uma vez, você tem que ser bem breve possível, bem direto, tá? E aí você passa para a metodologia, né? A metodologia é como você vai realizar esse trabalho. Então, você tem que definir as ferramentas a serem utilizadas, as etapas a serem seguidas, né? As lideranças e representatividade que irão participar do projeto e detalhar como irá realizar cada etapa. Ou seja, na metodologia, você tem que fazer uma estrutura de etapas, né? Qual é a primeira etapa do projeto? Qual é a segunda etapa e qual é a terceira etapa? O que você vai fazer em cada etapa? Qual é a etapa 1? O que você vai fazer naquela etapa 1? Você vai fazer o contato com as lideranças, você vai fazer a metodologia bola de neve, você vai utilizar questionários semi-estruturados, você vai realizar oficinas. Então, o que você vai fazer na etapa 1? Na etapa 2, é análise, né? Por exemplo, a gente pode pensar na análise desses dados, né? Você vai analisar a partir do programa Excel, você vai analisar. Nas metodologias, você tem que mostrar quais são as... Claro, isso também com citações, viu, gente? Você tem que trazer sempre a citação da literatura científica e da literatura para justificar aquilo que você vai realizar. Ou seja, na metodologia, nesse tópico também, você tem que colocar algumas citações, por exemplo, aqueles apostilas que eu coloquei para vocês na plataforma, né, que mostram um pouco nas metodologias de extensão rural e extensão pesqueira, aquelas você tem que inserir aqui como referência, como citação, que são as referências que você vai utilizar a partir de uma literatura que você viu, que você vai utilizar parecida. Então, a metodologia, você vai utilizar a metodologia de acordo com qual metodologia já trabalhada. Então, por isso que você tem que trazer essa referência, né, das metodologias aqui também nesse tópico, certo? E aí você tem que detalhar bem pausadamente, ali você tem que detalhar de uma forma bem clara tudo aquilo que você vai realizar, quais são as etapas e o que você vai realizar em cada etapa, tá? E aí você chega nas metas, né? As metas você tem que definir em números o que você pretende fazer e relacionar com atividades. Ou seja, né, como exemplo, a gente pode colocar atividades, né? A gente vai realizar 100 entrevistas, realização de 10 oficinas, produção de um livro, divulgação de 5 vídeos nas redes sociais. Então, o que eu quero dizer? Todas as metas, gente, precisam estar associadas com números, né? Que você tem que mostrar
qual é a atividade, o que você vai fazer e comprovar ali em números, né, o que é sobre essa meta que você quer atingir. Ao final do projeto, você, né, a partir desse seu objetivo das atividades que você colocou aqui, por exemplo, né, que eu estou listando para vocês, desse exemplo, a gente pode pensar, não, a gente vai ter que realizar 100 entrevistas, né? A gente vai realizar 10 oficinas. Aqui eu estou colocando bem, de uma forma bem ampla. Mas, por exemplo, vocês podem, no projeto de vocês, realizar 2 entrevistas, realizar 3 entrevistas, 5 entrevistas, né? Então, você tem que colocar os números que vão comprovar ou não se você realizou isso, porque as metas elas precisam ser mensuráveis. Então, ao final do projeto, a gente tem que fazer uma avaliação. Você, de fato, você realizou aquelas 100 entrevistas, né? Você realizou aquelas 10 oficinas. Então, os projetos a gente tem que ter os números para comprovar se vocês realizaram ou não ao final do projeto. Por isso que tem que ser sempre atividade relacionada e os números que vão mostrar ali a quantidade de cada atividade, tá? E aí depois segue no cronograma de realização, tá? Então esse cronograma você tem que realizar aqui as atividades, né? A gente colocou ali as atividades relacionadas com as metas, né? Então, por exemplo, você tem que colocar aqui, ó, a legenda, né? Quadro 1, relação das atividades e cronograma de realização de projeto. Né? Lembrando que um projeto é bom que você coloque tabelas, gráficos, figuras, e todos esses elementos têm que estar com a legenda. Tá? Então, aqui a gente pensou em atividade, por exemplo, um projeto que vai de dezembro a março de 2021, né? Isso pensando no agora. Então, a gente pensou, por exemplo, atividade 1, realizar entrevista com os pescadores. Aqui eu coloquei exemplo de realizar em dezembro. Realizar oficinas em dezembro, janeiro e fevereiro. Analisar os dados, né? A gente vai realizar em janeiro, fevereiro e março. Elaborar materiais de divulgação, fevereiro e março. Apresentar projeto à comunidade, né? Devolutiva, né? Que a partir do final do projeto você tem que necessariamente ir lá na comunidade para mostrar os seus resultados e, mais uma vez, mostrar aquilo que você desenvolveu com eles. Tá? E aqui eu coloquei atividades, né? Como publicar projeto publicação do projeto em congresso ou em revista acadêmica, e ao final apresentar os resultados do projeto aqui na disciplina que a gente vai fazer ali em meados de março ou abril, né, que é quando finaliza a disciplina. Então aqui eu dei um exemplo, gente, de um cronograma de execução a qual vocês têm que inserir dessa forma lá no projeto que vocês estão criando, né, com a tabela, com as atividades e descrevendo quando vocês vão realizar cada atividade dessa, tá ok? E aí a gente passa para os resultados esperados, né? Os resultados a gente tem que realizar os objetivos, as metas e as atividades, tá? Mostrar o que se espera com a conclusão do projeto e a gente só deve inserir informações nesse tópico que são associadas ao projeto, tá? Enfatizar o que pode mudar com a concretização do projeto. Então aqui nos resultados esperados você vai escrever aquilo que você espera a partir do final do projeto. Claro que deve ser todo relacionado com o seu objetivo, com a sua metodologia, que vai chegar aqui para você e você vai dizer o que você espera daquilo, né? A partir depois que você concluir o projeto. O que você, né, quais são os objetivos ali, o que realmente vocês esperam com a conclusão daquele trabalho. E na proposta orçamentária, né, você precisa apresentar todos os materiais que serão utilizados e os seus valores mais atuais possíveis. Aqui é uma atividade que eu faço para vocês praticarem, né, que é justamente vocês vão pensar o que eu vou utilizar para realizar o projeto, quais são os materiais. Aí fazer uma pesquisa ali na internet, né, desses valores, né, dos valores atuais desses equipamentos, desses materiais, porque todo projeto demanda algum tipo de gasto, de custo de equipamento, enfim. Né, por exemplo, até mesmo da equipe, né, o quanto a equipe vai receber com aquele trabalho. Isso eu estou colocando aqui como uma atividade, mas pensando num projeto que vocês vão escrever mais à frente, que vocês vão ter que inserir, por exemplo, até mesmo a remuneração, né, do coordenador, da equipe de trabalho, a partir colocar as diárias que vocês vão precisar, viagens, né, passagens aéreas, passagem de ônibus, folhas de papel, resma de papel, data show, computador. Então, vocês têm que colocar tudo aquilo que vocês acham que vocês têm que utilizar, que são necessários, e vão listar e vão colocar valores, né, na internet mais atuais possíveis. Tá? Vocês precisam evitar inserir valores fora do preço de mercado. Né?
eu acho que um computador é 10 mil reais, aí coloca lá no projeto, 10 mil reais, isso está errado. Você tem que pesquisar e saber de fato se aquele equipamento que você quer comprar custa aquilo que você vai colocar lá, tá? Você tem que ser um preço justo, né, nas cotações, informar o que será feito com os equipamentos após o projeto, tá? E aqui eu dou algum exemplo, né? Por exemplo, os itens que vocês vão utilizar, as quantidades, o valor unitário e o valor total. Então você coloca, né, máquina fotográfica, né? A gente vai querer 2 máquinas fotográficas, cada uma vale 2 mil reais, o valor total delas é 4 mil. E aí ao final você tem um valor total do projeto. Quanto o seu projeto custa? Né? Quanto você vai gastar? Isso é muito importante, porque todo projeto, seja ele de pesquisa ou extensão, você tem que ter um orçamento para saber exatamente o que você vai gastar. Porque se você for pedir um patrocínio, um financiamento para alguma empresa, enfim, você tem que apresentar esse orçamento muito bem claro e correto para que eles possam aprovar e financiar o seu projeto. Porque você, de alguma forma, vai precisar de algum valor, de algum dinheiro para comprar alguma coisa, enfim, comprar lanche para a equipe. Ou seja, você tem que colocar aqui e pensar, de acordo com as suas ideias, o que você vai gastar e o que você vai precisar e o que você vai gastar. Tá? E, ao final, as referências bibliográficas. Né? Você tem que perceber que todo projeto deve conter referências bibliográficas. Nenhum projeto sai só da cabeça de vocês, certo? Então, vocês têm que pesquisar, vocês têm que buscar informações na literatura, na internet, de textos, de livros, de artigos que tenham relação para justificar e embasar o trabalho de vocês. Tá? Então, buscar a fundo possíveis textos que tenham relação com o seu trabalho. Tá? Você precisa deixar o projeto mais robusto e com uma justificativa teórica e empírica. Certo? Todo projeto precisa ter referências, né? Assim, documentos que vão justificar aqueles documentos que eu deixei para vocês na plataforma, os livros, os artigos, todos eles eu quero que vocês tragam aqui, que vocês leiam e que vocês referenciem no projeto de vocês. E você precisa inserir referências biográficas. Quanto mais referências, mais robusto, né, mais embasado vai estar o seu trabalho. Tá? Você tem que buscar inserir citações de trabalhos mais atuais possíveis, né, como eu falei, tentar sempre trazer informações de literaturas mais atuais, e evitar o APUD, né, que é a citação da citação, que é aquela fulano de tal, APUD, cicrano. Você tem que sempre buscar a fonte, né, da referência, buscar a citação lá na fonte. Tá? E essa era um pouco do que eu tinha para falar para vocês da escrita do projeto, da atividade que vocês vão fazer nessa quinzena. Eu espero que vocês melhorem o projeto de vocês a partir dessas orientações, a partir dos documentos que estão lá postos lá na plataforma AVA, certo? E qualquer dúvida pode me enviar e-mail, pode me enviar mensagem no WhatsApp, que a gente vai tentando sanar essas dúvidas da melhor forma possível, certo? Para que vocês consigam finalizar e conseguir concretizar esse projeto de vocês, certo? Então, obrigado, valeu e até a próxima aula.